Ele começou ontem, processo de carga e lacração das urnas, com a presença de representantes partidários, do presidente da Ordem, Dr. Rafael Frandoloso, Dr. Rodrigo, representando o Ministério Público Eleitoral, servidores do cartório, os requisitados, terceirizados. E esse procedimento consiste basicamente em baixar os dados dos candidatos que estão no sistema do TSE, a partir dos registros de candidatura, alimentar as urnas com esses dados para que os candidatos possam receber os votos. A mídia que contém esses dados é semelhante a essa, é um cartão de 512 MB, semelhante a um cartão de memória, e em seguida a urna recebe uma espécie de disquete, ele é um USB na verdade, que vai receber os votos. E aí na sequência nós vistamos os lacres, cada urna recebe pelo menos 7 lacres, e aí rubricados pelo juiz, pelo representante da ordem, pelo promotor eleitoral e também por representantes dos partidos que quiserem assinar, no sentido de garantir a rigidez e a confiabilidade da urna. Em termos de prazo, nós estamos a 9 dias do processo eleitoral. De resto, está tudo andando normalmente, doutor? Tudo dentro do cronograma, tudo sob controle. Quanto a essas urnas, doutor, são quantas unidades que estão sendo carregadas hoje? Sim, nós temos 59 urnas em São Miguel do Iguaçu e 24 em Itaipulândia, totalizam 83. Nessas 83 urnas trabalharão 332 mesários e estão aptos a votar 22.345 eleitores em São Miguel e 9.094 em Itaipulândia. E nós temos aproximadamente 250 candidatos. Doutor, o eleitor de São Miguel, agora um pouquinho mais específico, quem votava em um colégio, prestar atenção que houve mudanças também de locais de votação aqui na cidade. Especificamente os eleitores das sessões do Henrique Gallery, da Escola Municipal Henrique Gallery, votarão na Uniguaçu. Então quem estava na Henrique Gallery vai votar na Uniguaçu. Tá? Nós tivemos também aglutinações de sessões, mas não mudaram os locais. Apenas às vezes de uma sala foi para outra, mas isso não impede, não embaraça o voto, porque serão os mesmos colégios. Com relação ao transporte, tem um transporte oficial devidamente identificado, vamos falar sobre isso. Isso, o transporte de eleitores é exclusivo da Justiça Eleitoral. Então a imprensa receberá o edital com os veículos cadastrados, as rotas e horários. Nós solicitamos que vocês divulguem. E no dia, se for constatado transporte irregular de eleitores, isso é um crime, inclusive suscetível de prisão em flagrante delito. Já se aproximando das eleições, o trabalho se foca também na fiscalização? Também, e esse ano nós temos a novidade do aplicativo Pardal, pode ser baixado nos celulares, em que as pessoas podem notificar irregularidades e a Justiça Eleitoral irá fiscalizar. Isso é um dado importante que não havia na eleição anterior, o Pardal. Falamos do Divulga Cand, em que todos os dados dos candidatos estão disponíveis, e algo que nos preocupa, que infelizmente tem virado moda em razão da modernidade digital, é o eleitor fotografar o voto, né? Tivemos já algumas reclamações de que em determinados locais eleitores estão querendo fotografar o voto. Não pode, isso é ilegal, inclusive pode caracterizar infração penal prevista no Código Eleitoral. Tá? O artigo 312, violar ou tentar violar o sigilo do voto é sujeito a um procedimento criminal, a um termo circunstanciado. Doutor, ainda em termos de fiscalização, a Polícia Federal anunciou que estaria colocando à disposição drones em cidades estratégicas durante as eleições. São Miguel pode ser ou não contemplado com esse trabalho? São drones para o país todo. Nós ainda não temos essa informação se haverá drones em São Miguel. O que eu posso ressaltar é que já conversei com a Polícia Federal em Foz do Iguaçu e haverá reforço no dia das eleições, tanto aqui como em Itaipulândia. Doutor, a eleição ela vai definir a gestão do município nos próximos 4 anos. Queria que o senhor só reforçasse essa questão do eleitor conhecer o candidato, esse site, né, que está disponibilizando os dados de cada um desses candidatos, aí tanto para prefeito como também para vereador. O site é interessante porque ele divulga as propostas e tanto o Judiciário, a Ordem, o Ministério Público querem que prevaleça a democracia e o voto consciente. E isso pressupõe que o eleitor faça a sua escolha após uma detida reflexão e análise e que o voto seja livre, desembaraçado e que represente a vontade do eleitor. Então, o que nós pedimos é que o eleitor tenha consciência de que essa é uma eleição municipal, então é o destino do município, é onde ele mora,
são os próximos 4 anos dos gestores que estão diretamente relacionados ao cotidiano da vida dele. Acho que esse é o grande diferencial de uma eleição municipal e que voto não tem preço, tem consequências. Doutor, Pois não. os 3 veículos de comunicação que estão aqui são emissoras de rádio. O que isso significa? Significa que o rádio ele tem um grande poder de alcance no interior do Brasil. Talvez o veículo hoje com maior destaque, principalmente onde outros canais não chegam e que é público e que tem o compromisso de transmitir com seriedade as notícias, é o rádio, junto com os veículos de internet. Mas o rádio ainda ele tem uma cultura no ideário, na tradição brasileira, de conversar com a população, né? O radialista, ele é um comunicador nato, ele é um profissional que ele não só transmite a notícia, mas ele conversa com a dona de casa, com o agricultor, com as pessoas, transmite mensagens de todas as ordens, mensagens religiosas, mensagens de interesse público, mensagens de cidadania, notícias de interesse da população. Então eu só quero ressaltar a importância de vocês, porque se não fosse o rádio e os canais digitais que são a eles correlatos, nós não teríamos aqui em São Miguel a possibilidade de trazer essas informações, de levar esse conteúdo à população, né? Doutor, em termos de judicialização do processo eleitoral, nós temos um caso em São Miguel, já passou pela sua análise, está em segunda instância. Eu gostaria que o senhor fizesse um pequeno resumo desse fato. Todas as candidaturas vão para a urna. Os votos eles são computados normalmente. E se tiver alguma decisão posterior em Brasília que venha a invalidar uma candidatura, esses votos são declarados nulos. Mas o que é importante é que todos os candidatos estão indo para a urna. Então, a princípio, não há nenhum prejuízo ao processo eleitoral, eventual judicialização da política.